Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Rodrigo Macedo e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como restaurar um backup do seu WordPress previamente feito e restaurar ele num servidor de aplicação. Eu já expliquei sobre isso no vídeo anterior. Caso você não tenha assistido ainda, eu estou deixando um card aqui em algum local desse vídeo. Então, é importante que você assista esse vídeo também, mesmo até que você tenha esse backup pronto através de uma outra forma, porque lá eu estou explicando não só como você pode fazer o backup da sua aplicação, eu te falo um pouco sobre backup, os motivos para você ter um backup à sua disposição, mas também te mostro alguns detalhes técnicos para que você consiga entender e ficar o mais eficiente possível dentro da sua estratégia de backup. Então, como eu te mostrei no vídeo anterior, o que nós fizemos? A gente fez o backup da aplicação, ou seja, todos os arquivos do WordPress, incluindo tema e plugins utilizados. Nós fizemos o backup das configurações do WordPress, que é responsável entre o vínculo entre os arquivos do WordPress, o código do WordPress e o banco de dados. E também nós fizemos o backup completo do banco de dados, onde fica armazenado todas as nossas informações, os nossos artigos e algumas outras configurações que estão presentes dentro do banco de dados. Então, com esse cenário, eu vou te explicar agora como você faz para restaurar esses arquivos de backup que você já fez dentro de um cPanel. Então, vamos para a tela do meu computador que eu vou te mostrar como fazer isso passo a passo. Aqui eu tenho a minha hospedagem atual e eu posso verificar aqui no gerenciador de arquivos que eu não tenho nenhum arquivo aqui da minha aplicação, então esse diretório está vazio. E eu também posso olhar o PHPMyAdmin, que como eu expliquei no vídeo anterior é a minha interface do banco de dados, e aqui eu só tenho só o banco de informação, eu não tenho o banco do WordPress. Então aqui a gente pode considerar que a minha instância do servidor está completamente vazia. Eu não tenho nenhum arquivo, nem nada desse tipo, para que a gente possa fazer a restauração do nosso backup. Então, para isso, eu vou utilizar aqui a nossa opção de backup. E aqui eu tenho as mesmas informações que eu tinha anteriormente, no entanto, está completamente vazia, até porque é uma instância nova. Então, o primeiro passo é recuperar aqueles arquivos que nós fizemos o backup. Então, eu vou aqui abrir o nosso diretório, onde eu salvei os arquivos. Então, eu estou no meu diretório, eu vou acessar o backup que eu quero utilizar, e aqui eu tenho todos os arquivos que eu preciso. Então, eu tenho esses dois arquivos de backup. Como é que a gente diferencia esses arquivos? Eu tenho aqui um arquivo backup, o nome do domínio e a data de criação desse backup. E eu tenho também um outro nome de arquivo com uma extensão diferenciada, que é uma extensão SQL. O SQL, na verdade, é uma linguagem de consulta e manipulação de dados. Essa linguagem é utilizada apenas em banco de dados. Então, apenas com essa referência, a gente consegue diferenciar o que é o backup do banco de dados e o que é o backup da aplicação. Então, dessa forma, eu vou referenciar dentro da minha interface do cPanel e restaurar esses arquivos de maneira individual. Então, o primeiro deles eu vou restaurar os arquivos da minha aplicação. Então, para isso, eu vou selecionar aqui o nosso backup da aplicação. Pronto, selecionei o backup da nossa aplicação. Vou clicar aqui em abrir e vou simplesmente clicar em carregar. Então, nesse momento, ele está fazendo a restauração dos arquivos. A gente precisa aguardar um pouco até que ele faça o upload desses arquivos e descompacte esse backup gerado no nosso diretório da aplicação. Então, para conferir, eu vou acessar aqui novamente o cPanel e o gerenciador de arquivos. Eu vou clicar em www e aqui eu estou visualizando todos os arquivos que tinham antes da aplicação. No entanto, se eu acessar novamente o nosso site, você vai ver que ele vai causar uma falha. Essa é a falha. E por que está acontecendo essa falha? Justamente porque a aplicação não está conseguindo se conectar ao banco de dados. E esse erro realmente ele precisa existir porque nosso banco de dados sequer existe. Então vamos retornar aqui a parte de backup e agora eu vou clicar em restaurar um banco de dados. Então para isso eu vou selecionar o nosso arquivo extensão
sql.gz, vou clicar aqui em abrir e vou clicar em carregar novamente. Perfeito, teve êxito na restauração desse arquivo, então dessa forma eu já tenho o nosso banco de dados lá. Mas se a gente verificar novamente na aplicação, não vai funcionar como deveria, porque agora a gente precisa alterar a configuração para que o WordPress consiga se comunicar ao banco. Então eu vou retornar aqui ao cPanel e vamos fazer isso em etapas. Eu vou acessar aqui a funcionalidade Banco de Dados MySQL e aqui eu vou verificar que existe um banco de dados já cadastrado no meu servidor MySQL, no entanto eu não tenho nenhum usuário com acesso a esse banco. O WordPress ele utiliza um usuário de banco para fazer a comunicação. É como se ele delegasse para esse usuário de banco para que ele possa fazer as consultas dentro das nossas tabelas e registros. Então a gente precisa criar agora um usuário do banco de dados para conseguir fazer essa comunicação. Então aqui embaixo eu tenho uma funcionalidade de adicionar um novo usuário. Então para isso eu vou colocar aqui um usuário qualquer, vou botar usuário app e aqui eu vou colocar uma senha. Eu vou utilizar aqui o gerador de senha, mas você pode colocar qualquer senha da sua escolha. No entanto, vale muito a pena lembrar, você não vai utilizar essa senha em outros lugares a não ser no seu arquivo de configuração. Então é muito importante você ter uma senha forte nesse arquivo. Então aqui eu vou personalizar um pouco a senha, eu vou alterar aqui e colocar mais alguns caracteres para ela ficar bem segura. Então eu vou copiar essa senha e vou clicar aqui na opção copiei a senha em local seguro. Então eu vou clicar em usar essa senha, aqui está colocando como muito forte e eu realmente vou anotar essa senha aqui. Então essa é a nossa senha e esse aqui vai ser o usuário do banco de dados. Então eu vou colocar aqui. O nome do domínio, normalmente, isso aqui não é opcional, ele já vem como obrigatório, e aqui é o nosso nome completo do nosso usuário do banco. Eu vou clicar aqui em criar usuário, e nós acabamos de criar um usuário para o banco. E agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso associar esse usuário ao banco de dados. Então, para isso, eu vou utilizar essa funcionalidade de adicionar um usuário ao banco de dados. Então vou selecionar aqui qual é o usuário que eu acabei de criar, que é esse Insoft aqui, o usuário app, junto ao banco de dados que eu quero fazer a inserção desse usuário com privilégio. Então vou clicar aqui em adicionar novo. E agora nessa tela eu consigo dizer quais são os privilégios desse usuário para o banco de dados. Então apenas para fins didáticos eu estou adicionando aqui todos os privilégios. No entanto, você, com alguns critérios de segurança, você pode limitar as permissões que esse usuário do banco de dados pode ter. Então, se você quiser, por exemplo, deixar uma aplicação onde não seja inserido nenhum valor, você pode apenas selecionar alguns desses valores aqui para deixar a sua aplicação completamente de leitura, sem a capacidade de inserção. Então, para isso, eu vou clicar em fazer alterações. E pronto, eu acabei de associar esse usuário ao banco de dados que a gente acabou de restaurar. E o que nós fizemos até agora? Nós restauramos a aplicação, nós restauramos o banco de dados e fizemos as configurações para o banco de dados. Nós criamos um usuário para se comunicar com esse banco de dados e adicionamos privilégios para esse usuário conseguir fazer as consultas e as inserções ao banco e tudo mais. Isso. Eu vou clicar em gerenciador de arquivos, vou clicar em www e aqui eu tenho a raiz da minha aplicação. O que nós vamos fazer agora é acessar o wp-config, vou clicar aqui com o botão direito e clicar em Edit, Editar, e nesses três itens aqui são os itens que nós vamos alterar. Esse aqui é o nome do banco de dados. Na verdade, a gente não fez a modificação no nome do banco de dados, então a gente vai manter, porque é o mesmo nome, nós não mudamos esse valor. O que nós fizemos foi uma alteração do usuário e da senha. Então eu tenho anotado aqui o usuário, que nós preenchemos naquela tela anterior, eu vou copiar
esse nome do usuário e vou colar aqui no DBUser e farei o mesmo com a nossa senha. Pronto, eu acabei de colar. Eu vou sempre verificar que não tem nenhum espaço entre essas aspas duplas aqui. Caso você tenha algum espaço ou qualquer outro caractere, ele não vai entender como a senha correta, então isso é muito importante você verificar. Eu vou clicar aqui em salvar alterações e pronto, a nossa configuração foi feita. Então, com as configurações já realizadas, o que a gente vai fazer? Simplesmente eu vou acessar novamente o site e pronto, nós acabamos de restaurar esse backup do site. Então, a gente trabalhou tanto com a parte do backup do banco com o backup da aplicação. E aqui a gente pode testar a aplicação. Então, toda vez que você restaurar o backup, é interessante você realmente testar, ver se as funcionalidades continuam ativas, ver se os plugins que você está utilizando continuam funcionando, inclusive a aparência do tema. Então, é basicamente isso que eu queria te mostrar. Se você gostou do vídeo, deixe um comentário. Caso você tenha qualquer dúvida durante o processo, você pode entrar em contato comigo. Eu faço questão de te ajudar na resolução desses problemas. Então, vou encerrando o vídeo por aqui, deixando o convite, caso você tenha interesse no conteúdo mais avançado. Eu tenho um treinamento chamado WP Samurai, com o qual eu te mostro passo a passo, do zero ao profissional avançado, utilizando o WordPress como uma ferramenta de criação de site e de negócios. Então, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Um grande abraço e te encontro então no nosso próximo vídeo. Até lá!